Olá meninas, bom domingo a todas. Aqui pra mim é boa noite, né? Que eu tô gravando à noite esse vídeo. A irmã Beth pediu para que eu pudesse vir aqui gravar um vídeo como se fosse uma aula, né? Da Sociedade de Socorro, referente às aulas que teríamos nos domingos, né? Como a reunião familiar aos domingos não tá dando muito certo por conta de horário, por conta de um monte de outras coisas, ela preferiu colocar assim para ficar mais fácil para as irmãs, porque o vídeo vocês podem acessar a qualquer momento em que ficar melhor para vocês e contém uma pequena mensagem para que vocês ponderem durante a semana, para que vocês possam ponderar e pensar. E eu acredito que vai servir bastante para algumas irmãs, sim, porque durante a semana eu acredito que nós estamos bem atarefadas, bem corrida, e no domingo às vezes a gente consegue um tempo maior para ter aquela paz e começar a refletir. Óbvio, tem gente que trabalha até o domingo, que às vezes é o meu caso também, né? E a mensagem que hoje eu vou estar passando para vocês, ela se encontra na Liahona, de 2020 agora, tá? De abril. Ela foi preferida pelo Elder Dali G. Helund, não sei se eu falei correto. E o nome da mensagem, ela fala: ponderar sobre a bondade e a grandiosidade de Deus. E essa mensagem mexeu bastante comigo porque ela fala de gratidão, sabe? E é uma coisa que às vezes a gente, como ser humano, não é. A gente deixa de ser grato ao Senhor em muitas coisas que Ele faz. E às vezes a gente se ofende por conta de que as pessoas não são gratas às coisas que vocês fazem ou que eu faço. E de repente, imagina o Senhor, né? O quanto ele, eu não digo ofendido, mas ele deve se sentir entristecido, né? Pelo fato da gente nem sequer se lembrar dele às vezes. Então acho que essa mensagem vai ser boa para todas nós. E ao final eu quero fazer um desafio às irmãs, para que as irmãs possam executar essa simples tarefa durante a semana e depois, se quiserem prestar seu testemunho no grupo da Sociedade de Socorro, seria muito bom, claro. E ele começa falando assim, irmãs. Eu achei muito interessante. Através dos tempos, mesmo e especialmente em épocas difíceis, os profetas têm nos incentivado a nos lembrar da grandiosidade de Deus e a ponderar sobre o que Ele tem feito por nós como indivíduo, família e povo. É profundo isso daqui, né, irmã? Porque a gente, se for lembrar e estudar a Bíblia, se for estudar o livro de Mórmon, Doutrinas e Convênios, a gente vê bênçãos do Senhor constantemente na vida de muita gente, de muita nação. E hoje, individualmente, os milagres ainda não se cessaram, as bênçãos não se cessaram, né? Elas estão presentes na vida de cada um de nós. E aí ele fala assim: eu os convido a se lembrarem em todos os dias das grandiosidade do Pai Celestial e de Jesus Cristo, e do que eles têm feito por vocês, né? Então, se a gente parar para pensar e refletir um pouquinho a respeito disso, a gente vai notar grandes bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, né? E ele fala também que quando pensamos em sua bondade, nossa perspectiva e nossa compreensão são ampliadas. Ao refletirmos sobre sua compaixão, tornando-nos mais humildes, mais fervorosos na oração e mais constantes, né? Mais firmes na nossa fé também. E aí ele continua aqui e ele fala o seguinte. Vou desligar o som, né, irmãs? Esqueci o som ligado. Mas depois eu vou voltar a colocar o som mais pra frente. Tá bom. Aí ele continua aqui. A consistência do apelo dos profetas para que reflitamos sobre a bondade de Deus é notável. Nosso Pai Celestial deseja que nos lembremos de sua bondade, da bondade de seu Filho amado, quanto Jesus Cristo fez por nós. Ele pagou por nossos pecados e nós não temos uma compreensão mínima do que foi isso. Entendemos, né? Entendemos o que ele fez, mas compreender profundamente a gente não compreende. Aí ele continua. Não para sua própria satisfação, mas pela influência que tal lembrança tem sobre nós. Quando pensamos em sua bondade, nossa perspectiva e nossa compreensão são ampliadas. Ao refletirmos sobre sua compaixão, tornando-nos mais humildes, mais fervorosos na oração e mais constantes.
Então, quando a gente começa a lembrar de tudo aquilo que o Senhor faz pra gente, de tudo aquilo que o Senhor tem feito de bom na nossa vida, a gente começa a ser um pouco mais grato, um pouco mais humilde, um pouco mais compreensivo com as outras pessoas também. E aí aqui, a partir de agora, ele começa a contar a história de que ele tinha um paciente, ele era médico, né? Ele é médico, ele tá vivo. E ele tinha um paciente, e esse paciente veio a falecer, né? E o nome dele era Thomas. E ele, depois da... Deixa eu ver aqui. Depois do seu serviço militar, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, ele se casou com a Donna, que é o nome da esposa dele, lá em Utah, em Logan. E ele se tornou vigoroso e bem-sucedido como pedreiro, né? Só que devido a um problema cardíaco que ele tinha, ele não podia mais trabalhar. E ele necessitava de um transplante. E transplante, a gente sabe que é complicado. Às vezes aparece, às vezes não. E às vezes aparece e acaba não sendo compatível alguma coisa. E aí vai para outra pessoa. Aqui no Brasil ainda é um pouco mais complicado, que as pessoas têm medo de doar. É um fato aqui no Brasil. Então aconteceu que ele tinha um neto dele, né, que se chamava Jonathan. E o Jonathan sempre nas férias ia para casa dele, conversar com ele, falar com ele. E os dois começaram a ter uma amizade profunda. E até ele fala assim, ó, que os dois desenvolveram uma ligação especial, em parte porque Tom viu muito de si mesmo em Jonathan, então ele se reconhecia no próprio neto, com qualidades e algumas coisas que o neto tinha. Então, aí continua a vida, e ele sempre brincava com esse amigo dele, né, com o Elder, e falava, você não vai dar um jeito lá no transplante para ir mais rápido para mim, não sei o que, né, mas na brincadeira. E aconteceu que num belo dia, um dia alegre, né, porém aterrorizante, ele foi chamado para fazer o transplante porque tinha aparecido um doador, e esse doador ele tinha 16 anos e era compatível, e além de compatível também, o tamanho era o ideal para ele. Só que ele não sabia que era do neto dele. O neto dele mais cedo, naquela manhã daquele dia, Jonathan tinha sido ferido mortalmente quando ele estava dentro do carro dele e foi atingido por um trem. Então, o menino teve morte cerebral e foi detectado morte cerebral. E aí falaram para ele, olha, temos um coração disponível, mas é do seu neto, né? Ele teve morte cerebral, a gente vai doar. E a filha foi lá, mas o genro falou, inclusive falou de primeiro que poderia doar para ele, porque eles já perguntam, né? E ele falou não, que não queria, que a oração dele... Talvez naquele momento eles tivessem pensado, né? A minha oração foi respondida com a morte do meu neto. Imagina a situação, eu queria tanto um coração e de repente o Senhor me deu, mas me deu do meu neto. E, tipo, será que eu errei em orar e pedir? E o Senhor me deu, mas tirou a vida do meu neto? Então imagina o conflito que ele não tava na cabeça dele por conta de toda essa situação, né? Deveria ser muito angustiante. Por fim, ele acaba aceitando. E ele faz o transplante, sabe? E aí ele ainda vive, segundo o que ele conta aqui na história, que ele viveu ainda mais 13 longos anos, né? Mas só que algo mudou nele. Depois disso daí, Tom se tornou um homem diferente, ele conta na história, né? A mudança foi além da saúde melhor ou mesmo da gratidão. E ele me disse que refletia todas as manhãs sobre Jonathan, sobre sua filha e seu genro, sobre a dádiva que havia recebido e sobre o que ela implicava. Embora seu bom humor e sua determinação natos continuassem bem aparentes, percebi que Tom estava mais solene, pensativo e bondoso. E aí eles falam assim, que após os 13 anos, né, do transplante, né, o tempo que ele teve a mais na vida, porque de outra forma ele ia morrer, logo ele não ia sobreviver se ele não tivesse esse transplante, né, a seu dispor. No obituário dele, mais tarde, foi escrito que o tempo lhe permitiu tocar a vida de sua família e de outras pessoas com generosidade e amor. Ele foi um benfeitor e um exemplo de otimismo e determinação. Então ele se tornou algo melhor. Acho que nesse momento ele deve ter compreendido que o Senhor
pediu para ele, olha, fique mais um pouco, né? Eu vou te dar um jeito de você ficar mais um pouco. Talvez o neto dele já não precisava ficar aqui, ele já tinha vivido o tempo suficiente. A gente nunca vai entender o porquê do porquê aconteceu as coisas. Por que aconteceu o corona? Ninguém sabe, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe todas as coisas. Aconteceu porque tinha algum propósito, desculpa, algum propósito para o Senhor. E ele fala assim, ó, de modo bem semelhante a Tom, cada um de nós recebeu dádivas que não alcançamos por nós mesmos, dádivas divinas de nosso Pai Celestial e de seu amado Filho, incluindo a redenção por meio de sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Recebemos vida nesse mundo, recebemos vida física, receberemos vida física no mundo vindouro, e salvação e exaltação eternas, se as escolhermos. Tudo devido ao Pai Celestial e a Jesus Cristo. E ele segue falando assim, sempre que usamos essas dádivas, sempre que formos beneficiados por elas, ou até mesmo quando pensarmos nela, devemos levar em conta o sacrifício e a generosidade e a compaixão dos doadores. Ter reverência pelos doadores faz mais do que apenas nos tornarmos gratos. Nossa reflexão sobre as dádivas que recebemos deles é algo que pode e deve nos transformar em algo melhor, em ser mais bondosos, em ser mais generosos, em compreender melhor as pessoas. Porque hoje a gente não vive num mundo em que toma lá da cá, se você me bater eu vou te bater também, ou coisa pior que acontece, né? Nós estamos vendo tanta coisa, esse ano parece que foi assim, ó, bum, muita coisa aconteceu, muita. E de todas as coisas que aconteceram, mesmo as ruins, a gente tem que tirar lições de vida, experiências positivas que vai fazer com que a gente cresça. E isso não é para nos denegrir, é para que a gente alcance uma excelência, uma melhora. E ele continua falando assim, ele começa a falar lá de Alma, né? Que Alma entendia que com as lembranças da libertação do cativeiro e com as lembranças do apoio que recebemos durante as nossas provações e dificuldades de toda espécie, passamos a conhecer Deus e ter a garantia de suas promessas e sabermos que elas vão acontecer. Pouco de nós temos uma experiência tão dramática como Alma teve. Lembra que ele ficou paralisado, ele caiu por terra, né? E ficou todo aquele tempo pensando que ele realmente estava no inferno. E ainda assim a transformação pode ser igualmente profunda para nós, mesmo sem passar pelo que Alma passou. E aí ele fala que o Salvador prometeu no passado, e um novo coração vos darei, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e vós me serei por povo, e eu vos serei por Deus. Então, muitas vezes a gente deixa de pensar no Pai Celestial e nas coisas maravilhosas que Ele tem feito em nossa vida, né? E aí a gente tem que parar para pensar e analisar o que está faltando para que eu seja atraída para o Salvador, né? Vamos pensar, o que está faltando para que eu faça aquilo que Ele me peça, para que eu faça aquilo que eu já aprendi que é correto fazer, né? Pensem na submissão de Jesus Cristo à vontade do Pai Celestial. Quando Ele estava no Getsemane, Ele sempre falava, quando Ele falou também, Pai, se for de tua vontade, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele fala bem claro nas Escrituras isso, que Ele é submisso à vontade do Pai Celestial, né? Em sua vitória sobre a morte, no fato de ter tomado sobre si nossos pecados e erros, e ter recebido do Pai o poder de interceder por nós, e em sua final redenção por nós. Jesus Cristo está de braços abertos, esperando e desejando nos curar, perdoar, limpar, fortalecer, purificar, santificar tanto vocês quanto eu. Então o Senhor nunca deixou de estar de braços abertos para nós. Não importa o que nós fizemos, importa é o nosso coração em voltar para Ele, em fazer as coisas certas e decidir fazer as coisas como Ele quer que nós façamos, né? Isso é o que importa para o Senhor, um coração arrependido, um coração desejoso de servir a Ele, de fazer a vontade dEle. Aí Ele fala assim, ó,
Refletir sobre a bondade e a misericórdia de Deus nos ajuda a ser mais espiritualmente receptivos. Em troca, essa sensibilidade espiritual ampliada permite que conhecemos a verdade de todas as coisas pelo poder do Espírito Santo, o que inclui o testemunho da veracidade do livro de Mórmon. Sabemos que Jesus é o Cristo, nosso Salvador e Redentor individual, e aceitarmos que seu Evangelho foi restaurado nesses últimos dias. Então, quando a gente tem essa humildade para aceitar que a gente depende do Senhor e que a gente quer fazer a vontade dele, a gente começa a ter essa sensibilidade espiritual, que nada mais é de trazer revelação pessoal para nós, para que nós compreendamos pontos da doutrina que às vezes para nós é difícil de compreensão. E às vezes a gente não fala na capela porque fica com vergonha. Quantas pessoas não ficam com vergonha às vezes de perguntar? Então, às vezes precisa de revelação pessoal para confirmar também coisas que são ensinados dentro da igreja, né? Quando nos lembrarmos da grandiosidade de nosso Pai Celestial e Jesus Cristo e do que Ele tem feito por nós, não os subestimamos, assim como Tom não subestimou o coração de Jonathan. Desculpa. Com alegria e reverência, Tom se lembrou todos os dias da tragédia que lhe estendeu a vida. No exultante conhecimento de que podemos ser salvos e exaltados. Precisamos nos lembrar de que a salvação e a exaltação tiveram um preço altíssimo. Cristo pagou um preço altíssimo para nos libertar. Podemos nos sentir reverentes e alegres ao perceber que Jesus Cristo, sem Jesus Cristo estaremos condenados. Mas com Ele podemos receber as maiores das dádivas do Pai que o Pai Celestial nos concede. Na verdade, essa reverência permite que desfrutemos da promessa da vida eterna neste mundo e, por fim, recebamos a vida eterna, sim, a glória imortal no mundo vindouro. Então, as promessas do Pai Celestial não se estendem somente a essa vida, se estendem a toda a eternidade. Imagina viver para toda a eternidade com sua família, ter o direito de estar ao lado do Pai Celestial, conquistar esse direito, e nós não conquistamos isso sozinhos. Não é por nós, não é por tudo aquilo que nós fazemos, bem já diz as Escrituras, porque por mais que nós façamos, ainda somos servos devedores do Senhor, porque o Senhor fez tudo por nós. Desculpa. É que tá tão seco o tempo, minha garganta começa a penicar. Quando ponderamos sobre a bondade de nosso Pai Celestial Jesus Cristo, nossa confiança neles aumenta. Nossas orações mudam porque sabemos que Deus é nosso Pai, que somos seus filhos. Nós buscamos mudar sua vontade. Mas alinharmos, não buscamos mudar a sua vontade, mas sim alinharmos a nossa vontade à dele. E garantir para nós bênção que ele desejará conceder desde que as peçamos, né? Então, não está em nós mudar o que Deus já planejou para a gente, mas sim aliar o que nós queremos com o que Ele quer. É somente isso que Ele deseja da gente. Porque imagina um pai que vai querer alguma coisa ruim para um filho? Nunca ele vai querer uma coisa ruim para um filho. Se ele está determinando que é aquilo, é porque aquilo vai ser bom para a gente. E às vezes é difícil a gente encarar essas coisas e falar, desculpa, nossa, mas eu estou passando por isso, tá difícil... E tá complicado, e o senhor não lembra de mim. Não é, ele lembra de você. Eu acho que é a hora que ele mais lembra de você. Talvez a gente não lembre dele, mas ele sempre lembra de nós, sempre. Nunca ele vai esquecer a gente. E aí é a hora de nós ponderarmos. Será que a minha vontade, o meu desejo é aliado com o desejo do Senhor? Então a gente tem que fazer essa observação. Então, irmãs, eu tive que sair um pouquinho e ir lá pegar um copo d'água, porque tá terrível aqui o negócio, né? Então eu vou terminar rapidinho, tá bom? Pra poder acabar aqui com vocês, pra também não tomar muito tempo de vocês, tá? Então, ele fala o seguinte aqui, ó. Eu os convido a se lembrarem todos os dias da grandiosidade do Pai Celestial e de Jesus Cristo, e do que eles têm feito por vocês. Permitam que sua consideração pela bondade dele prenda firmemente seu coração errante a eles. Ponderem sobre sua compaixão e serão abençoados com mais sensibilidade espiritual, e se tornarão mais semelhantes a Cristo. Contemplar a empatia
Contemplar a empatia deles vai ajudá-los a se manterem fiéis até o fim, até que sejam recebidos no céu e habitem com Deus em um estado de felicidade sem fim. Então o Senhor nunca nos deixou sozinho, né? Ele sempre vai nos pedir para refletir sobre essas coisas e a promessa é de que estaremos com Ele. Nada perderemos se fizermos a vontade dEle, nada perderemos se continuarmos a segui-lo e mesmo enfrentando tantas dificuldades que temos enfrentado. E Ele aconselha, ao final, né, ele prestando o testemunho dele, ele diz: ao refletir sobre as dádivas recebidas de nosso Pai Celestial e de Jesus Cristo, conheci seu infinito amor e sua compaixão incomparável para com todos os filhos do Pai Celestial. Esse conhecimento me mudou e vai mudá-los também, se vocês o permitirem, é claro, né, irmãs? E eu tenho pensado que a gente deve buscar ao Senhor e tentar fazer tudo o que Ele pede que a gente faça, sabe? Esse é o tempo da gente fazer as coisas. E tem um hino que eu vou deixar aqui um pouquinho para que as irmãs possam começar a escutar ele, que fala: eu irei e cumprirei. É um tema das moças, dos jovens, né? Dos rapazes. E esse hino, especialmente, ele traz muita coisa para a gente refletir. Quando ele fala que busca direção, a gente conhece a voz do Salvador. A gente pode não prestar atenção, mas a gente conhece. E realmente, quando nos tornamos membros dessa igreja, nós desejamos nos ser melhores, ser melhor pessoa, ser melhor pai, ser melhor mãe, sabe? Dar força àquilo que é bom. E nesse meio dessas coisas, a gente vê as bênçãos que a gente recebe de Deus. E não são poucas, são muitas. E aí eu vou deixar um desafio para as irmãs que ponderem nessa semana. Eu recebi esse desafio do meu filho no momento em que eu estava muito chateada com muita coisa. E ele falou assim para mim: mãe, vamos fazer um desafio que fizeram comigo? Beleza, vamos fazer, né? Aí ele falou: nessa semana você vai fazer o seguinte, você vai fazer suas orações e nas suas orações você só vai agradecer por todas as bênçãos que você recebeu. Então, qualquer bênção que a irmã recebeu, qualquer bênção, você vai agradecer. Você não vai pedir nada, vai só agradecer. E o sentimento de gratidão vai ser tão grande dentro de vocês, e eu tenho certeza disso, porque eu senti isso, sabe? A gratidão foi tão grande dentro de mim, que quando eu penso em reclamar de alguma coisa, eu falo: opa, peraí, você recebe mais bênçãos do que você tem para reclamar. Então, as irmãs verão o quão bem faz a gente ser grato, sabe? O quão é bom ser grato ao Senhor por todas as coisas que Ele faz pela gente. Ele está disposto a fazer muita coisa por nós. Mas nós não recebemos bênçãos porque somos ingratos. Somos realmente muito ingratos, irmãs. E aí eu deixo esse desafio para vocês. E se vocês ao final quiserem prestar seu testemunho, será muito bem recebido no grupo da Sociedade Socorro, eu tenho certeza. Ponderem, façam esse teste durante essa semana. Ao invés de reclamar, irmão, ou de pedir qualquer coisa, vocês só vão agradecer. Vão se lembrar de cada milagre que o Senhor fez na vida de vocês. E ao final, vocês com certeza vão prestar um testemunho fervoroso a respeito dessas coisas. E eu presto o meu, de que eu sou grata ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito na minha vida, porque Ele só colaborou para que eu seja melhor a cada dia. Para que eu tenha uma mudança a cada dia, sabe? E eu não sou perfeita ainda, mas eu sei que o Senhor tem me aperfeiçoado e me lapidado mediante as minhas provações e as minhas dificuldades. E eu oro muito para que todos nós possamos estar em sua presença um dia. E eu sou grata, imensamente grata ao meu Salvador pelo seu sacrifício, por Ele ter podido expiar por mim, por eu poder um dia poder voltar à sua presença, estar com Ele novamente, saber que minha família vai estar lá. Eu presto meu testemunho dessas coisas e desse evangelho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ele vai preparar, irmão, sempre um caminho para nós. Sempre. Ele é um Pai bondoso demais. Até a próxima e obrigado pela paciência. Desculpe qualquer coisa. Eu não sou muito boa para gravar vídeo, não. Enfim. E nos veremos em breve, então. E eu espero que logo essa pandemia passe e possamos nos ver pessoalmente. Um grande beijo a todas. Apesar de eu não mandar recado, mas eu sinto saudade de todas, viu? Um grande beijo. Tchau, tchau.